Comédias românticas são sempre um gênero um pouco complicado, já que eles lidam com alguns clichês ali que já estão tão marcados que a gente meio que já começa a ver o filme sabendo o que esperar. Muitas vezes isso acaba jogando contra, porque até os próprios clichês desses filmes, os próprios conflitos desses filmes são meio tanto faz, mas muitas vezes por a gente já estar esperando o que vai assistir, qualquer coisinha ali um pouco mais inteligente já é suficiente para fazer com que o filme se destaque. E muitas vezes o filme realmente ele é um filme bom. E nesse caso aqui, apesar de ter gente que vai ficar negando as aparências e disfarçando as evidências, temos um filme que é surpreendentemente muito bom. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever e deixar um like no vídeo e me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela. E vamos falar hoje de Evidências do Amor, novo filme ali dirigido pelo Pedro Antônio. Um ano após sua noiva ter terminado bruscamente o relacionamento, Marco, vivido por Fábio Porchat, descobre que sempre que ouve a música Evidências, ele vivencia novamente alguma memória ruim com a sua ex. Então passa a tentar entender o motivo daquilo estar ocorrendo, enquanto tenta descobrir uma forma de evitar esses eventos. Falando especificamente de cinema brasileiro, eu acho que o público já está um pouco com o pé atrás com algumas comédias, né, com gênero de comédia, por meio que a gente está sempre recebendo o mesmo tipo de comédia muitas vezes, com os mesmos atores, os mesmos clichês, e sempre aquele mesmo tom de comédia um pouco mais galhofa, que muitas vezes até faz rir, mas não entrega muito mais do que isso, e na maioria das vezes acabam sendo filmes um pouco esquecíveis e que muita gente resume o cinema brasileiro a isso, apesar de que não é, apesar de que o nosso cinema ele é muito mais plural do que essas comédias. Então, quando o Fábio Porchat é anunciado como protagonista de uma comédia romântica, eu acredito que tenha muita gente que já torce o nariz, apesar de gostar do Porchat, porque vai esperar que seja apenas um mais do mesmo, apenas mais uma comédia com um humorista. A gente tem tantas aí que estão saindo no cinema brasileiro, porque já estão esperando aquela coisa galhofa com humor batido. Eu acho que é justamente esse público que vai acabar se surpreendendo, até queimando a língua, porque Evidências do Amor é um filme que ele é um pouco mais, ele é uma comédia, mas ele também tem alguns tons um pouco mais profundos e um roteiro que é mais inteligente do que parece para brincar ali com a música e para valorizar tanto o talento da direção quanto dos atores. Por exemplo, apesar de eu estar falando muito aqui de comédias românticas, eu nem classifico Evidências do Amor necessariamente como uma comédia romântica, mas sim como uma dramédia romântica, porque esse filme ele tem uma veia dramática ali muito forte, que é potencializada pela atuação do Fábio Porchat, que já é um ator que sabe transitar ali entre a comédia e o drama, como a gente já viu em outros trabalhos. E aqui essa dramédia romântica, ela é ainda mais temperada com outros gêneros, porque apesar de ser drama, apesar de ter comédia e apesar de ser um romance, esse filme ele tem toques ali de ficção científica, que por incrível que pareça funciona mais do que bem. Assim, a gente tem um filme que ele vai brincar com esses gêneros, vai brincar com alguns clichês de todos esses gêneros, mas ele acaba se tornando algo bem diferente, com uma personalidade própria, e que, por incrível que pareça, eu acho que vai agradar muito quem for fã de ficção científica. Isso porque a gente tem no centro da narrativa toda essa lógica de quando o personagem principal, vivido pelo Porchat, ouve evidências, ele é transportado ali para uma memória do relacionamento que ele teve com a ex, interpretada pela Sandy. E aí a gente vai ter algumas brincadeirinhas com isso, a gente vai ter um questionamento ali do personagem se ele tá fazendo uma viagem no tempo, então ele tá fazendo alguns experimentos para saber se ele consegue talvez mudar o que aconteceu, para ele não ficar naquele relacionamento que tá fadado ao término. Então ele vai tentar experimentar, ele vai tentar descobrir coisas novas, ter uma nova visão do que tá acontecendo, ver se é uma viagem no tempo, não é uma viagem no tempo, ele consegue interferir no passado, ele não consegue interferir no passado, ele consegue fugir dos conflitos ou ele não consegue fugir dos conflitos, ele é obrigado realmente a reviver aquilo. E como é que funciona? É só quando a música toca? É só quando toca Evidências na versão original? Ou qualquer versão diferente de Evidências faz isso funcionar? Então essas brincadeiras, essas experimentações, elas entram no filme como uma parte do roteiro ali, como uma parte até para compor o humor, só que vai ali dando essa margem pro diretor trabalhar um lance de ficção científica, né? De colocar ali um conceito realmente de viagem no tempo, realmente de reviver uma memória, de ter um fluxo de consciência diferente. O que, inclusive, parece tão complexo que vai parecer filmes de outros diretores, como, por exemplo, um diretor aí que gosta muito de mexer com esse tipo de coisa, que é o Christopher Nolan. Por que eu tô citando o Christopher Nolan aqui? Porque existe uma piada, uma referência muito direcionada a um dos filmes dele, que eu não vou citar qual é o filme aqui, você vai ter que assistir pra ver. Só que isso não é simplesmente uma piada, ela não apenas é muito bem contextualizada através de uma cena ali vivida pelo personagem do Fábio Porchat com a personagem da Sandy, né, num jogo de casal ali. Eles vão citando essa referência
que parece que é só uma piada solta, mas depois isso vai funcionar justamente como um complemento pro desfecho da obra, para que aquilo faça sentido pro espectador. E eu acho que foi uma colocação muito inteligente e que mostra que o diretor ele tá realmente olhando ali não apenas simplesmente pro tropo da comédia romântica, mas também tendo toda a referência da ficção científica, o que pelo menos pra mim fez uma diferença bem grande, fez toda a diferença pra esse roteiro. E como eu falei do Fábio Porchat, né, ele é um ator que ele é um ator ali que a gente vai sempre olhar e lembrar da comédia, vai lembrar dos sketches do Porta dos Fundos, vai lembrar do stand-up, mas ele é um cara que ele tem um potencial dramático gigantesco, a gente já tinha visto isso no filme Entre Abelhas, e agora ele mostra de novo esse potencial dramático, né, até eu comento que geralmente atores de comédia, quando eles vão pro drama, eles têm uma habilidade muito grande, eles se destacam muito no drama, e o Fábio Porchat não é exceção, mas as surpresas do filme ficam ali por conta um pouco da Sandy, que apesar dela não se destacar tanto, ela não compromete, mas principalmente pela Evelyn Castro, essa atriz que é um tesouro nacional, e que tem um timing cômico perfeito. Todas as piadas que ela entrega muito bem, ela entrega os melhores momentos cômicos do filme, e ela realmente consegue fazer a diferença com esse timing cômico pra subir a comédia, já que o Porchat, ele é um personagem que ele não tá tão voltado ali pro humor, mas pro drama. Então, assim, esse jogo entre os dois personagens funciona muito bem e eleva o potencial cômico, porque toda vez que o filme decide contar uma piada, toda vez que o filme constrói uma piada, ela entregue de maneira, assim, maravilhosa, porque a Evelyn Castro tem um timing muito bom, ela tem um jeito engraçado de falar, ela tem uma coisa assim física, ela tem um humor físico que funciona muito bem, com as caras e bocas dela. E é justamente a personagem da Evelyn Castro que brinca com a ideia de que você tá ouvindo evidências e tá voltando pro passado, é normal, música tem esse poder, a gente sempre fica nostálgico. Isso quando ela não percebe que ele realmente volta de forma quase literal pro passado com a música. E aí é justamente nessa brincadeira da música que o filme vai ganhando, vai fazendo uma lógica e vai trabalhando evidências ali não só como nosso hino nacional, mas como uma música terapêutica, uma música de catarse. Porque a jornada do personagem é toda essa jornada meio catártica, de tentar entender o que aconteceu, o que deu de errado nesse relacionamento que terminou de uma forma tão brusca. Então toda vez que Evidências entra, ela não é simplesmente carregada de nostalgia, mas como uma porta para terapia ali. O personagem vai ter que se analisar, vai ter que tentar entender o que deu errado, vai ter que olhar aquilo de outros ângulos, de forma quase literal, para poder entender o que está acontecendo. A gente está levando o personagem do Porchat para terapia, a gente está acompanhando essa terapia, onde a gente vai tendo essa margem cada vez mais dramática. E aí o filme ganha áreas de estudo de personagem. A gente deixa um pouco ali o romance de lado, vai perdendo um pouco do foco, pra gente focar especificamente no personagem do Porchat. E aí que eu falei que o filme ele deixa um pouco esse lado de comédia romântica para ser uma dramédia, porque aí a gente vai tendo um aspecto mais dramático, uma veia ali mais tocante, e outras questões do personagem que vão sendo trabalhadas, como por exemplo a relação dele com o pai e o luto, né, dessa relação. Ele já perdeu o pai, então tem todo um aspecto de um outro conflito que ele não conseguia lidar, um sentimento ali que ele precisa passar por isso. E aí o filme vai ganhando esse ar dramático, inclusive entregando alguns momentos realmente tocantes e que, olha, podem fazer chorar. O filme ele fica tão tocante de uma forma que a gente nem espera, que quando ele precisa ir pro desfecho, a gente acaba ignorando o fato de que ele abraça o melodrama completamente. Porque meio que tudo bem, a gente acaba perdoando, não se importando com esse lance mais clichê, mais melodramático, porque o filme ele já conseguiu tocar a gente de outras formas, ele já conseguiu ser muito mais emocionante do que a gente esperava, a gente acaba desarmado para esse final, que eu vou confessar que é um final que é meio clichê, um final que vai ali dentro do que é meio esperado, mas aí nesse momento a gente já tá assim tão feliz com esse filme, tão assim, é tão legal a forma como eles vão fazendo, vão trabalhando o personagem, que mesmo os clichês eles não chegam a incomodar. Para Evidências do Amor, nota 7. Como eu falei, esse filme ele não vai entregar piadas fáceis, ele não vai entregar aquele humor batido, aquele humor galhofa que a gente espera, porque ele consegue elevar toda a experiência através não apenas do bom trabalho de elenco, do bom trabalho de direção e do conceito interessante, mas é claro, do uso do nosso hino nacional, que é Evidências. Acaba que é um filme que ele consegue se garantir, mesmo quando ele é clichê. E tudo bem, porque nem todo filme ele de romance, ele precisa trabalhar o romance de uma forma muito revolucionária, né? Por exemplo, como o filme Rivais, que ele já traz uma outra pegada completamente diferente. E também mostra que o nosso cinema brasileiro ele consegue trabalhar outros gêneros, outros estilos, como por exemplo foi o caso ali do Uma Família Feliz, que parece que até que é um filme de romance, filme mais ali tranquilo, mas vai para uma outra ideia completamente bizarra e completamente diferente.
Obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.